não poderíamos deixar de compartilhar um pouco sobre a encíclica Fratelli Tutti do nosso amado Papa Francisco. Na encíclica Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social, lançada em Assis no último dia 3 de outubro, o Papa cita o poeta, compositor e cantor brasileiro, também diplomata, o grande Vinícius de Moraes. Na canção "A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida", no número 215 da encíclica, lembrando o samba da mesa. A encíclica é sobre encontros. O mundo precisa de encontros. O mundo precisa se encontrar, diz o Papa no número 216. Assim, falar de cultura do encontro significa que nos apaixona como povo querer encontrar-nos, procurar pontos de contatos, lançar pontes, projetar algo que envolva a todos. Isto tornou-se uma aspiração e um estilo de vida. O Papa encontrou na vida e nas palavras do pobrezinho de Deus, São Francisco de Assis, o título para esta carta: Fratelli Tutti, todos irmãos, diria, e irmãs. Aliás, a decisão de escrevê-la nasceu do encontro com o grande imã Ahmad al-Tayeb, quando assinaram juntos no Egito o documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da fraternidade humana em Abu Dhabi, em 4 de fevereiro de 2019. Gostaria de partilhar algumas reflexões e pistas que o Papa nos aponta sobre o modelo econômico vigente, acerca do diálogo ecumênico, interreligioso e cultural e tantos outros temas. Partilho sobre a economia neoliberal. O Papa Francisco, em conformidade com a doutrina social da Igreja, como já expressa nas encíclicas, no catecismo, no compêndio e nos pronunciamentos dos seus antecessores, faz uma crítica contundente a uma economia que não tenha como centralidade a dignidade da pessoa humana, a justiça social e o respeito ecológico. O próprio catecismo, que condena o comunismo, condena igualmente o capitalismo, não em si, mas quando desumano ou selvagem, como é frequente. O Papa Bento XVI, em 2017, no seu livro Jesus de Nazaré, cita esta crítica à crueldade do capitalismo, do colonialismo e do poder dos ricos sobre os pobres. Confrontados com o abuso do poder econômico, com a crueldade do capitalismo que rebaixa os homens a mercadorias, nós começamos a ver mais claramente os perigos da riqueza e a entender em uma nova maneira o que Jesus queria ao nos alertar sobre a opulência. O Papa Bento XVI vai repetir outras vezes, como fez na mensagem de Ano Novo de 2013. Causam apreensão os focos de tensão e conflito causados por crescentes desigualdades entre ricos e pobres, pelo predomínio de uma mentalidade egoísta e individualista que se exprime inclusivamente por um capitalismo financeiro desregrado. No mesmo ano, poucos dias depois, o Papa Bento XVI falou aos participantes da 24ª Assembleia Plenária do Pontifício Conselho Cor Unum. O capitalismo selvagem gerou crise, desigualdade e miséria. O mesmo podemos dizer do Papa São João Paulo II,
na sua histórica visita a Cuba em janeiro de 1998. Disse o Papa São João Paulo II: ressurge em vários lugares uma forma de neoliberalismo capitalista que subordina a pessoa humana e condiciona o desenvolvimento dos povos às forças cegas do mercado, impondo um gravame a partir dos seus centros de poder aos povos menos favorecidos com ônus insuportáveis. Assim, por vezes, impõe-se às nações como condições para receber novas ajudas, programas econômicos insustentáveis. Deste modo, assiste-se no concerto das nações ao enriquecimento exagerado de poucos, à custa do empobrecimento crescente de muitos. Desta forma, continua o Papa São João Paulo II, os ricos são cada vez mais ricos e os pobres são cada vez mais pobres. O neoliberalismo é marcado, dentre outras coisas, pelo chamado Estado mínimo. Tivemos como triste exemplos no país as reformas trabalhistas e da Previdência, que o nosso arcebispo condenou, e a diretoria da CNBB. Além do congelamento por 20 anos de recursos para políticas nas áreas da saúde, da educação, da assistência social, da ciência e da tecnologia, dentre outras. A economia não deve ser regida pelo mercado, por esses modelos contrários à doutrina da Igreja. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, também condena este modelo. Já o havia feito em seu encontro com os movimentos sociais em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em 2015. Disse o Papa Francisco: reconhecemos nós que este sistema impôs a lógica do lucro a todo custo, sem pensar na exclusão social nem na destruição da natureza? Se é assim, insisto, e digamos-lo sem medo, queremos uma mudança real, uma mudança de estruturas. Este sistema é insuportável. Não o suportam os camponeses, não o suportam os trabalhadores, não o suportam as comunidades, não o suportam os povos e nem sequer o suporta a terra, a irmã terra, como dizia São Francisco de Assis. O Papa Francisco vai repetir esta crítica tantas outras vezes, especialmente na encíclica Laudato Si. Mas assim escreve o Papa na sua nova encíclica: o mercado por si só não resolve tudo, embora às vezes nos queiram fazer crer neste dogma de fé neoliberal. Trata-se de um modo de pensamento pobre, repetitivo, que propõe sempre as mesmas receitas perante qualquer desafio que surja. O neoliberalismo, diz o Papa Francisco, reproduz-se sempre igual a si mesmo, recorrendo à mágica teórica do derrame ou do cotejamento, sem a nomear como a única via para resolver os problemas sociais. Não se dá conta de que a suposta redistribuição não resolve a desigualdade, sendo esta fonte de novas formas de violência que ameaçam o tecido social. Por um lado, é indispensável uma política econômica ativa, visando promover uma economia que favoreça a diversificação produtiva e a criatividade empresarial, para ser possível aumentar os postos de trabalho em vez de os reduzir. A especulação financeira, tendo a ganância de lucro fácil como objetivo fundamental, continua a fazer estragos.
Isto foi no número 168. O Papa continua afirmando a importância dos movimentos sociais na participação desse processo como verdadeiros protagonistas. Diz ele, é necessário pensar a participação política, social e econômica segundo modalidades tais que incluam os movimentos populares e animem as estruturas de governos locais, nacionais e internacionais com aquela torrente de energia moral que nasce a integração dos excluídos na construção do destino comum. Implica superar a ideia das políticas sociais concebidas como uma política para os pobres, mas nunca com os pobres, nunca dos pobres, e muito menos inserida num projeto que reúna todos os povos, o número 169. Faço questão de citar os 3 últimos papas, mas poderia citar os papas Leão XIII, Pio XI, São João XXIII e São Paulo VI. Você poderá encontrá-los no decorrer da leitura da encíclica Fratelli Tutti. De fato, nós não podemos servir ao Deus do mercado. O catecismo na Igreja Católica, nos números 24, 25 e 24, 25, 24, 24 e 24, 25, é muito claro quando condena, por um lado, o ateísmo do materialismo histórico e, por outro lado, condena o ateísmo do materialismo do capitalismo. Uma teoria, reza o catecismo no número 2224, uma teoria que faça do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável, diz o catecismo. O apetite desordenado do dinheiro não deixa de produzir os seus efeitos perversos e é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. Continua ainda, um sistema que sacrifique os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos, a organização coletiva da produção é contrária à dignidade humana. Toda a prática que reduz as pessoas a não serem mais que simples meios como vistas ao lucro, escraviza o homem, conduz à idolatria do dinheiro e contribui para propagar o ateísmo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. No número 2225, o catecismo ainda continua. A Igreja rejeitou as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo. Por outro lado, recusou na prática do capitalismo o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. Regular a economia, continua o catecismo da Igreja Católica. Regular a economia só pela planificação centralizada perverte a base dos laços sociais. Regulá-la só pela lei do mercado é faltar à justiça social, porque há numerosas necessidades humanas que não podem ser satisfeitas pelo mercado. É necessário preconizar uma regulação nacional do mercado e das iniciativas econômicas segundo uma justa hierarquia dos valores e tendo em vista o bem comum. Que esta encíclica do Papa Fratelli Tutti, nessa dimensão econômica, e são outras e várias dimensões que o Papa vai nos convidar a fazer com ele, e que essas citações
de São João Paulo II, que essas citações do Papa Bento XVI, que essas citações do Papa Francisco nos deixe com toda a clareza que eles e o catecismo da Igreja Católica nos dá em relação não só ao comunismo, mas também ao capitalismo.